Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula em vídeo do Google Documentos. Nessa aula nós veremos a configuração da página, fontes, tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas. Para isso, gente, vamos lá. Configuração da página. A gente vai vir aqui em arquivo, vamos vir aqui configuração da página e nós vamos definir aqui qual é a nossa configuração. Como a gente vai trabalhar aqui com o padrão ABNT, eu costumo fazer uma brincadeirinha que é a 3232. Superior é 3 e inferior é 2. À esquerda é 3 e à direita é 2. Esse aqui é o padrão de margens que a gente usa para ABNT, tá? Então, quando a gente definir aqui, as nossas margens aqui no cantinho, elas já vão ficar definidas desta forma, tá? Aqui a gente tem também a orientação, que se a gente quer em retrato ou paisagem, retrato seria a folha em pé, paisagem a gente coloca a folha como se ela estivesse deitada. Vou diminuir aqui o tamanho para ficar mais fácil de compreender. Então aqui ó, é como se fosse a folha deitada. Se eu vier aqui em configurações, mudar ela para retrato, ela volta a ficar em pezinha para gente, certo? Continuando aqui, aqui é o tamanho do papel. Por padrão, a gente usa o tamanho A4, mas aqui a gente tem outros formatos que a gente pode utilizar caso for necessário, certo? Mas nós vamos trabalhar com A4 mesmo. E aqui também a gente tem a definição de cor da página. Se caso eu quiser mudar a cor da página, é só eu clicar e ela vai alterar aqui para mim. Eu seleciono a cor, ele me permite também cores personalizadas, onde eu posso ou arrastar e definir a minha cor, ou eu posso mudar por aqui, caso eu saiba a cor da página, certo? No caso aqui eu coloquei como branco, vou dar um OK e vai voltar a ficar branco para a gente, que é o padrão que a gente vai trabalhar aqui. Aqui a gente se aplica em todo documento ou somente ao conteúdo selecionado, tá? No caso nosso a gente vai aplicar aqui para todo o documento. Eu vou dar um OK e prontinho, a gente já tem definido as nossas margens, então se a gente clicar aqui, ele já tem a nossa margem definida e aqui também, certo? Então ficou aqui uma margem de 3 e aqui no cantinho uma margem de 2. Aqui em cima também uma margem de 3 e aqui no nosso rodapé uma margem de 2. Vocês vão observar que a gente não está vendo número nenhum aqui, porque a gente está olhando em 50%, mas se a gente já trouxer aqui para o 100%, aí já vai aparecer os números para a gente, certinho? Então, agora a gente já vendo a régua, já dá para a gente começar aqui. Pessoal, eu deixei pronto um texto aqui para eu colar para poder mostrar para vocês como vai funcionar aqui a parte das fontes, o tamanho e o espaçamento entre as linhas. Então eu vou colar o texto aqui. Com o nosso texto aqui agora, eu vou selecionar o texto, certo? Vamos supor que eu queira mudar o texto, a fonte só dessa parte de baixo aqui. Então eu posso selecionar o texto que eu quero trocar a fonte e eu vou clicar nesse ponto aqui, onde ele me permite selecionar algumas fontes. Por padrão, ele já vem com algumas fontes prontas para a gente aqui, ó, fácil da gente alterar. As que a gente vai usar no nosso trabalho será a Arial ou a Time News Roman, tá? Se nosso trabalho a gente definir que seja Time News Roman, a gente vai usar ela no documento todo, tá? Se for Arial, também Arial no nosso documento todo. Para o exemplo aqui, eu vou pôr uma fonte bem diferente, tá? Vou colocar esta daqui, só para ver como que fica aqui. Então aqui ó, a gente tem um texto que está em Arial, se eu clicar aqui embaixo, ele vai trazer aqui para a gente a Lobster. Então ficou diferente as nossas duas fontes aqui. Eu posso fazer isso em todo o texto, basta eu selecionar, eu clico, vou pegar essa outra aqui e a gente tem já 3 fontes diferentes no nosso documento. Tá, mas agora eu quero deixar tudo como Time News Roman. Eu vou selecionar tudo aqui, certo? Todo o texto. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso segurar o Ctrl, a teclinha CTRL e aperto o A junto com ela e ele vai selecionar todo o texto para a gente também. Então, eu vou clicar agora aqui em fonte, vou vir até aqui embaixo e vou colocar Time New Roman. Prontinho. Ele já ficou para a gente com a fonte. E para a gente continuar aqui, eu vou usar essa fonte, tá bom? Agora, a gente vai ver também
o tamanho da fonte. Vamos selecionar aqui o nosso título. O título, eu quero uma fonte, por exemplo, de 22, certo? 10 números acima dessa daqui, porque a gente está trabalhando com 12. Então, eu posso vir e clicar aqui 10 vezes e ele já vai ficar com 22 para a gente. Ou simplesmente eu poderia clicar aqui e digitar 22 ou selecionar ele caso ele estivesse aqui. Por exemplo, a gente tem 18, vou clicar no 18 aqui, ou eu posso marcar e digitar 22, dou um Enter. Então, ó, já ficamos aqui com a nossa fonte tamanho 22. Se eu clicar no próximo, ele está com tamanho 12. Eu vou colocar essa introdução aqui com o tamanho 18 e aqui o nosso tamanho 12. Desta forma, nós ficamos com 3 tamanhos diferentes no nosso documento. Então, o nosso título ficou com 22, nossa introdução ficou com o tamanho 18 e o nosso texto vai ficar com o tamanho 12. Certo? Agora, o outro ponto que a gente vai poder trabalhar também é o espaçamento entre as linhas, tá? Para a gente definir o espaçamento entre as linhas, a gente vai clicar aqui, ó, em mais, para que ele mostre todas as ferramentas para a gente, tá? Pode ser que esteja assim, ou pode ser que ela esteja aparecendo às vezes direto para você, depende do tamanho da tela que você estiver usando. Como eu coloquei aqui num tamanho maior para ficar mais fácil de enxergar, ele ficou escondidinho nesses 3 pontinhos aqui. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou vir aqui em espaçamento entre as linhas, clicar aqui no espaçamento e ele vai me mostrar qual que é o espaçamento que eu vou utilizar. No caso aqui, eu quero utilizar espaçamento de 1,5, então eu vou clicar aqui em 1,5. Observe que ele já fez esse espaçamento aqui para mim, ó. Ele espaçou a linha com 1,5. Vou clicar de novo só para ver a diferença, então vou clicar aqui, vou colocar um espaçamento simples, ele vai juntar as linhas novamente e vou clicar novamente e clicar aqui, ó, 1,5. Esse é o que a gente vai trabalhar no nosso documento, tá bom? Então a gente vai trabalhar com espaçamento de 1,5, vou clicar nele aqui e é dessa forma que todo o nosso documento vai trabalhar. Então eu poderia até já selecionar o documento todo, vir aqui no espaçamento entre as linhas e clicar em 1,5. Todo o nosso documento já vai trabalhar dentro desse padrão, certinho?